Fala geeks, beleza? Tudo bom com vocês? Estamos aqui hoje com mais um vídeo no canal e hoje para falar do tão esperado filme da Viúva Negra que saiu hoje no Disney Plus. Aqui nesse vídeo a gente vai falar nossa crítica e o que a gente achou sobre o filme. Então, se você ficou curioso, se ligue no vídeo. Como o primeiro filme da fase 4 do MCU, Viúva Negra vem para responder algumas perguntas e esclarecer fatos importantes, principalmente sobre a Natasha Romanoff, uma personagem um tanto misteriosa e claramente desvalorizada quanto ao seu lugar como uma vingadora pela própria Marvel. Vemos nesse longo uma tentativa de reparação. Durante todo o filme há sempre a reafirmação que a Natasha é uma vingadora, principalmente nas falas da Yelena, o que passa a ideia de a própria Marvel reconhecer que deixou a personagem de lado e como chegou atrasado, se tratando de um filme de origem. Toda a vida de Natasha é mostrada, sendo possível ver o filme todos os momentos relevantes da vida da personagem para sua construção, revelando algo já esperado, de que Natasha não teve uma infância das mais normais, algo que com certeza a afeta até os tempos atuais. Ainda no primeiro ato do longa, vemos a primeira interação entre a família de Natasha. Melina e Alexei se encaixam bem em cena e mostram uma seriedade que foge do restante do filme. As atrizes mirins representam muito bem as versões infantis de Natasha e Helena. Apesar de não terem muitas falas, a interpretação corporal não deixa dúvida que se tratam de duas irmãs. Os personagens de Alexei e Melina são os responsáveis por abordarem os conflitos familiares e os grandes alívios cômicos do filme. A atuação dos 4 personagens merece ser mencionada. Scarlett e Florence parecem irmãs de verdade com várias tiradas implicâncias e sarcasmos. Waits e Hubble trazem a imagem de um tiozão babaca e da namorada de 20 anos mais nova que a família desaprova. Após os eventos iniciais, a abertura do longa merece destaque por trazer referências de filmes de espionagem dos anos 2000, como por exemplo Missão Impossível, abordando um tema realista, como se a história que será mostrada fosse um retrato da realidade e assim intrigando o espectador com o que está por vir. Sendo essa uma sacada bastante inteligente, já que o material para ser usado neste filme era delicado, levando em conta que os eventos do passado e do futuro da Natasha já estavam estabelecidos, sólidos e encerrados dentro do MCU. E para quem estava se perguntando onde exatamente é esse presente, na linha do tempo é possível se situar logo quando mostra uma parte da fuga da Natasha depois de quebrar o Tratado de Sokovia. A fuga por ter quebrado o Tratado de Sokovia causa uma pequena tensão, apesar de sabermos que ela não será pega, e isso se deve tanto pelas suas habilidades quanto pelo fato de já sabermos o futuro. Aliás, durante o filme todo há sentimentos conflitantes em relação a isso, pois sabemos como a vida de Natasha termina. Quando esses sentimentos são superados, é possível se permitir viver as emoções que o filme apresenta, e com isso apreciar melhor a obra. O longa possui muitos pontos relevantes para serem abordados, sendo eles o passado da Natasha, a Sala Vermelha, Budapeste, Família Perdida e um vilão com habilidades especiais. E em contato com seu passado, Natasha se vê cara a cara com Helena, e é aqui que a trama principal do filme começa. No reencontro de Natasha e Helena, é possível notar a química e o entrosamento das atrizes. Um passado que nossa protagonista já achava que estava enterrado vem à tona e desperta traumas e mágoas na protagonista. De modo que é o primeiro aprofundamento de Scarlett como Viúva Negra é transmitindo os sentimentos que a personagem tem guardado. Assim, entendemos melhor os arrependimentos da Natasha, uma vez que é revelado que ao tentar encerrar o projeto que a fez quem é, vidas inocentes foram perdidas. O arrependimento de Natasha condiz com o que vimos na maioria dos filmes e nos deixa mais claro a culpa que carregava. E assim, finalmente os acontecimentos de Budapeste vêm à tona. O longa não esclarece se a culpa que Natasha carrega é possível em uma situação parecida, lembrando da sua vulnerabilidade na infância, ou se é apenas um arrependimento de ter que voltar mais uma vez aos seus dias de assassina a sangue frio. O interessante dessa abertura para questões internas da protagonista é que o filme foge da sexualização da Natasha, que foi vista em Capitão América 2, e assim aparecem mais indícios dos abusos que as viúvas sofreram, mas não se aprofunda muito nessa temática. O treinador possui uma habilidade única de aprender e reproduzir o estilo de luta do seu adversário, o tornando assim um lutador perfeito, então tem que ser muito sagaz para conseguir se livrar de um rival como esse. Nas cenas de ação com o treinador é possível observar a ótima construção das cenas coreografadas e destacar as habilidades da nossa protagonista, já que a mesma enfrenta um antagonista bem mais preparado e que além de imitar o seu estilo de luta, também luta com todos seus aliados que supostamente são mais fortes e poderosos que a própria Natasha. Uma coisa que peca muito no filme é a duração das lutas, elas são muito rápidas e não dá pra ter aquele sentimento de emoção. Elas também são bem cortadas, então acaba perdendo um pouco do clima da ação. Mas tirando isso, as lutas foram bem coreografadas. O arco entre o treinador e a Natasha se encerra para não deixar a possibilidade de um possível confronto ou ameaça do vilão no futuro do MCU. Porém, o desfecho deixa alguns questionamentos.
Natasha consegue se redimir de sua culpa, o que a faz abraçar mais a família e se libertar de uma parte de seus traumas. Mas as condições do treinador e seu arco final não entregam muitas respostas sobre o personagem, como por exemplo as condições físicas depois de sair do controle mental. Em todos os momentos do filme foi possível apenas saborear uma superfície um pouco mais profunda de Natasha. Todas as pontas soltas da história de nossa protagonista são amarradas e finalizadas de um modo que não resta dúvidas. Não terá uma continuação. De modo geral, o filme é bom, responde às perguntas que foram deixadas e dá um gosto de que a amada Natasha poderia ter sido se tivesse recebido uma atenção a mais. O lado mostrado por Natasha em Vingadores Ultimato como uma líder nata que cuida do que sobrou de sua família é justificado sutilmente na medida que é possível entender os traumas da personagem. Neste filme vemos o lado maternal de Natasha vir à tona, com vislumbres de Viúva Negra desde pequena cuidando de sua irmã e buscando protegê-la, mesmo que isso coloque sua vida em risco. E assim, é possível entender a velocidade e a facilidade com que a Natasha renuncia à sua vida sem hesitar. Entre ela e a família vem primeiro. Sendo um filme solo que se difere dos filmes de origem apresentados anteriormente, Viúva Negra tem apenas a função de introduzir a substituta da nossa Viúva Negra. Não traz grande relevância para o MCU, já que não conversa com os filmes anteriores e não tem um arco que o ligue aos filmes futuros, com exceção da cena pós-créditos. Em toda a construção do filme, no fim, se baseia em apresentar uma nova personagem e dar uma morte mais digna para a primeira Vingadora mulher. E como o primeiro filme da Marvel dirigido 100% por uma mulher e com grandes chances de alavancar a representatividade feminina, foi por um caminho conhecido e padrão da fórmula de sucesso, sem aprofundar nos diversos abusos que as mulheres recrutadas para serem viúvas sofreram. Uma outra atmosfera poderia ter sido criada e com essência especial para honrar tudo que a Natasha Romanoff fez e representou para o primeiro Vingadora. Entretanto, a narrativa é de um modo geral também um filme de origem para Yelena, a personagem que já deixa seu lugar garantido no futuro do MCU e trabalha a libertação emocional de uma viúva, cujo passado é marcado pela tortura psicológica, controle total de suas ações e inúmeros abusos, principalmente emocionais. E com essa construção, apesar de não deixar claro todos os feitos de seu passado, Yelena herda o mistério de Natasha, mas com suas origens esclarecidas e todo o seu potencial à mostra de como pode agregar sendo a nossa nova assassina favorita. A trilha sonora é madura e se encaixa bem com o filme, sem dar um tom dos filmes heróicos da Marvel e focando mais na realidade da protagonista como assassina. O enredo é fluido e simples, sem complicações mirabolantes e bastante referência ao MCU, apesar que não são totalmente essenciais. Então foi isso, galera, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Esse aqui foi a nossa análise de Viúva Negra. Se gostou, já sabe, deixa aquele comentário, aquela curtida que ajuda muito na divulgação. Se inscreve aqui no canal para não perder nenhum vídeo, tá saindo vídeo agora toda semana. Dito isso, fui!